corporativismo também. Eu concordo plenamente. Mas eu acho que isso vem dessa dinâmica de quando um monopólio surge, ou de quando uma empresa cresce, a influência dela cresce, e ela compra os órgãos regulamentadores... Que não deviam existir. E eu não encontro um argumento dentro do anarcocapitalismo que me diga que existe alguma força que vai impedir que a partir do momento que esse mercado se consolide, ele deturpe o mercado para criar regras dentro do mercado, já que é anarcocapitalismo quem manda, eu acho que o mais forte vai mandar, e ele cria regras dentro desse mercado que transforma o mercado numa coisa não livre. Não vira o livre mercado, que assim, a criação de regras, você como um player do mercado, por exemplo, eu sou o Walmart, eu não crio regras do mercado. Claro que cria. Eu posso tentar ditar tendências do mercado. Que são certas que acabam se transformando em regras. E eu acho que mas não são regras obrigatórias. Por exemplo, assim, eu sou o Walmart, eu crio... eu vendo produtos mais baratos. Mas assim, não é só... As pessoas não compram só produtos mais baratos. Eu acho que sim. Não são. Tem pessoas que compram produtos personalizados, tem pessoas que compram produtos que entregam em casa. A maioria das pessoas compram o que é mais barato. Cara, mas foda-se, porque se há um nicho... Não é foda-se. Lá no Rio há um mercado chamado... Acho que também tem. Tem o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar é extremamente mais caro. Zona Sul. Supermercado lá no Rio, Zona Sul, que só tem na Zona Sul, que é onde só mora gente rica. Sim. Cara, o cara, ele não vai no Guanabara, ele vai no Zona Sul. Por quê? Porque ele vai no Zona Sul, amigão. Não é porque ele vai no Zona Sul, porque ele quer... Por exemplo, eu vou aqui em Curitiba no Mercado de Rico, que é o Festival. Por que eu vou lá? É porque é mais caro? Tem um ambiente bom, né? É porque lá tem as cervejas que eu gosto. Então, caralho, então você tá argumentando contra você mesmo, guerreiro. Hã? Você tá argumentando contra você mesmo agora. No teu ponto, só existiria a cerveja Cristal. Tem dinheiro. A maioria das pessoas não tem essa porra. Cara, não, peraí. Olha só, por exemplo, um cara lá no Rio... Vamos falar do Rio, que tem, por exemplo, Pão de Açúcar, tem o Zona Sul, estamos falando de mercado aqui, tá? Por exemplo, aqui em Curitiba tem um shopping inteiro no Batel, o Pátio dedicado Batel, para que pessoas é ricas. gente você acha que esse shopping, ele dá de presente de Natal carro importado? Você acha que eles estão duros? Não, mas é um lixo. É no mesmo, não é a regra. na mesma cidade não que geral. existe o shopping mas total. Mas é essa questão do monopólio. Não vai existir um monopólio no livre mercado, porque as regras são livres. Mas eu não consigo enxergar essa lógica. Cara, você porque as regras não são livres porque a vida não é livre. Claro que é. Não, hoje não é. Não. É aí que eu não consigo concordar, entendeu? Porque não é hoje que não é. A vida nunca foi livre. A vida, ela é decidida numa base de forças que agem ao mesmo tempo e uma tem uma influência na outra e o resultado disso é a porra da vida. Só que as forças hoje são governadas por pessoas que estão no poder. Eu discordo. Eu acho que as forças elas são governadas pela natureza. Existem certas dinâmicas que são criadas pelo governo, mas eu acho que as forças que são da natureza são tão superiores à força governamental que certa parte de você observar o formato governamental e achar que é ele o resultado de toda a nossa civilização, que a nossa civilização é por causa do governo e tudo acontece por causa do governo, eu acho que não é uma visão não, de realista. Forma alguma. Não é questão que o governo causa a realidade, é que ele interfere de forma significativa no desenvolvimento da realidade. Concordo, mas é um mau governo, é um desgoverno. Sim. Ou é um governo que não tem... fundamentado estrategicamente as suas posições. Por isso que governos mais que permitem que o mercado seja mais livre tendem a ser melhores. Por Exato. exemplo, os modelos nórdicos, eles cobrando muito imposto e tendo todo o assistencialismo que eles têm e tem que levar em consideração que eles têm muito petróleo e que eles têm uma pouca população. Já criaram toda uma reserva econômica, né? Não é necessariamente benefício do sistema deles. Mas eles permitem que o mercado desenvolva e crie riqueza e seja empreendedor a ponto que se torne todo esse sistema sustentável. E eu discordo disso. É o contrário do que acontece aqui. Aqui o mercado ele regula um ponto de que a riqueza não consiga ser gerada, as pessoas não consigam empreender, não consigam competir com mercados 100% regulados. Você não consegue abrir uma empresa em determinados mercados porque ele é extremamente fechado. É artificialmente fechado das regulações. Exato. E eu concordo. Mas
Porém, há certos mercados que necessitam serem fechados. Por exemplo, medicina. Você não pode qualquer pessoa abrir um hospital e falar, eu sou médico. Mas o livre mercado, em teoria, diz isso. Né? E você iria num hospital totalmente descredenciado, sem nenhum tipo de regulação? Se eu tivesse apenas 10 reais e o cara falasse que ia tentar cuidar da minha condição por 10 reais, e eu tivesse desesperado... Isso seria ruim? Uma pessoa... Seria ruim pra caralho! Por quê? Porque a gente poderia ter um sistema público onde eu pudesse ter uma qualidade de serviço superior e que pudesse resolver o meu problema e que morrem tivesse... pessoas todos os dias na Morrem fila. pessoas de qualquer jeito. O problema é que a vida é foda. Só que não existe esse pessoas hospital morreriam de de 10 qualquer reais jeito se hoje nós- porque é impossível de existir. Eu acho que não é fisicamente o lógico que aconteceria se você faz acontecer, entendeu? Tipo, não é o que vai acontecer. Se você tiver liberdade é o seu extrema- pensamento, é o seu Total, sentimento, total, tipo, total. não vai acontecer isso porque eu acho que não vai acontecer. Não necessariamente. Eu tenho um raciocínio lógico pra embasar esse meu pensamento, esse meu sentimento. O meu raciocínio lógico é que os seres humanos estão cagando pra regra. Normalmente. E se eles só não cagam pra regra, a base de eles vão se fuder se eles não cagarem Seriam pra regra. obrigados a obedecer às regras. Exatamente. Ou eles têm um fundamento filosófico deles acreditarem que seguir as regras é o melhor caminho pra É eles. benéfico, exato. Exato. Mas isso não acontece, cara. Entendeu? Essa é a minha questão. Isso não acontece. Isso nunca vai acontecer. Porque sempre vai existir um ser humano retardado. Porque não tem como você... O único jeito disso acontecer é todo ser humano tiver um conceito de propriedade, todo ser humano ser uma pessoa racional, todo ser humano ser uma pessoa ética e moral. Isso daí eu também eu É acho muito absurdo difícil. você achar que isso não vai assim, ser apesar de eu sei que o fundamento da ideia do anarcocapitalismo, talvez do libertarianismo, é que as pessoas precisam pensar que a agressão é algo abominável. Assim, eu agredir você por qualquer razão, Aham. assim, se eu te der um tapa na cara é algo, nossa, que é impensável. Eu te Totalmente sacanear, te dar uma contra os rasteira, fundamentos de ser um ser humano. tomar o seu dinheiro e me dar bem em cima da sua desgraça, isso é algo que é abominável. Mas isso me parece um pouco longe da realidade humana. O que acontece hoje. Hoje em dia. A realidade humana hoje em dia é eu quero me dar bem. E O foda-se, ser meu humano irmão. pensa no curto prazo. Pensa e a no realidade como eu é posso me essa. dar bem e foda-se. A Essa realidade é verdade. que, infelizmente, o ser humano ele quer se dar bem agora. Infelizmente. E E em detrimento do que é certo que se foda. ou errado. A maioria do ser humano... Apesar de não ser sustentável, não é a melhor coisa a se fazer, não é, apesar de ser egoísta, não é o egoísta do bem, entendeu? Sim. Mas é o que você percebe, especialmente, por exemplo, eu percebo que eu venho de um lugar onde as pessoas são majoritariamente pobres e que passam sufoco a vida inteira e são abandonados por todas as forças que existem no Estado. Sim. E são... Tem que fazer gato pra ter Que energia. fazem gato porque é quente pra caralho no Rio de Janeiro e o cara precisa ter um ar-condicionado e não tem dinheiro pra pagar a luz e faz um gato pra poder... Porra, entendeu? Então assim, eu venho de um lugar... Eu venho daí, sabe? Sim. E esse cara... Eu tava pensando, inclusive, hoje isso, pensando assim, cara, esse cara, ele quando muda de vida... Quando esse cara muda de vida, ele continua com um mindset que foi regulado, que foi criado e Tentar me dar bem. por essa Ecossistema, situação, né? por essa condição de vida, sabe? Então, acho que nem sempre pro mal. Às vezes, por exemplo, no meu caso, eu penso em poupar o máximo que eu puder, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Esse é o meu pensamento. Porque eu quero Pensamento lógico evitar. de qualquer um. Eu quero evitar ao máximo qualquer chance de voltar a viver o que eu vivi. A não ter quero. opções, né? Eu não quero voltar para essa condição que eu vivi, Sim. sabe? Mas eu E pra você, pra não viver isso, eu imagino que você faria qualquer coisa... faria bem perto de qualquer iria, coisa. Você sabe? iria contra o anarcocapitalismo pra se dar bem? Cara, olha, Ou você iria apenas... eu acho que hoje, se eu for, porque assim, eu sou pai, você também. Então assim, hoje eu penso diferente. Assim, todas as minhas ações são regidas se minhas filhas vão... Se eu me dar mal, talvez eu prejudique outra Então, pessoa. esse é o meu pensamento hoje. Então, tudo que eu puder fazer pra evitar
que a minha prole passe pelo que eu passei, é bem provável que eu vá fazer sim. E se você tiver que ir contra o livre mercado? Eu acho que eu iria também, sabe? Como Porque- contra o livre mercado? Em que sentido? Não, eu acho que eu De iria tentar contra qualquer deturpar coisa. o mercado, de sabe? criar alavancas pra você controlar essa porra. Quando ele é livre, significa que ninguém controla. Mas não significa que ninguém é capaz de controlar. Se eu sou uma pessoa que tá me dando bem no mercado, eu, como estrategista, como gamer, Você vai tentar controlar a totalidade do mercado. e o que vai impedir de Só eu que fazer assim, isso? tem várias Os outros jogadores. Exato, tem várias questões. Os Mas outros é porque isso é jogadores. ajustado. Os outros Não jogadores. precisa de ninguém pra ajustar isso. Acho que os outros. Assim, você quer É o que ganhar. precisou, Você todo- quer ganhar. todos eu os também. players querem então, ganhar. Eu também quero Então ganhar. vamos unir com você pra gente ditar umas regras que todo mundo acha que é justo. Tá, e o outro cara aqui vai se unir com vocês dois? E Aham. o outro cara lá vai se unir com vocês E três? é por isso que a gente E o precisa da outro cara religião, vai- inclusive, pra ter essa união. Pra dar religião pra unir. pra estragar o livre mercado? É isso? Eu sinceramente acho que eu gosto do livre mercado. Acho legal essa ideia. Eu acho bacana, entendeu? Mas eu duvido pra caralho Assim- que se você implementar ele numa humanidade do zero, ele vai funcionar. Então, o que eu defendo, o que eu acredito é que, assim, talvez não exista essa utopia do ancapistão de, tipo, sem regras, todo mundo, Talvez. cada um por si. Porque se você Não. for olhar pra esse lado, o comunismo é bonitinho. É a mesma coisa. É legal o todo comunismo. mundo trabalhando em Exato, coletividade, Exato, é bonitinho, né, Bonitinho. cara? Então, assim, se você for pensar, essas É a mesma coisa. utopias não são reais. Não conseguem chegar à realidade. Eu não consigo porque me convencer o ser de humano que é filho é. da puta. Não consigo. Só que Você não concorda? o conceito histórico e é o que a gente é observável é que quanto mais livre o mercado é, mais próspero a nação é. Concordo, mas eu acho que tem um ponto que é o limite. Eu acho que tem certo ponto que a liberdade, ela prejudica o progresso. Certo ponto. A gente não A consegue certo ponto- observar nações que foram prósperas demais, livres demais a ponto de prejudicar o cidadão. A gente vê pessoas assim, tá muito livre. Todas as sociedades livres demais pereceram. Tá. A única sociedade que sobraram foram as que tiveram um certo governo. O que a gente observa, assim, por exemplo, nos modelos nórdicos, né? A gente tá indo muito bem, tá sobrando dinheiro, vamos criar modelos para que beneficiem os mais pobres. Mas será que isso não é uma questão do posicionamento estratégico dos nórdicos e não tanto necessariamente do valor do anarcocapitalismo ou do valor da liberdade extrema? Ele cria um modelo de... É próspero, gera muita riqueza e talvez a gente precise usar todo esse excedente de riqueza para privilegiar os que estão atrás dos que ficaram muito ricos, por exemplo. Aí eles criam todo esse sistema onde... Safety net, rede social... A educação seja universal, a Sim. saúde seja universal... Só que ele não se torna tão sustentável a ponto de eles conseguirem fazer isso pro infinitamente. mundo inteiro. Porque quanto mais imposto eles colocam, mais o empreendedor jovem da Suécia, da Noruega, ele vai pensar, será que eu vou empreender aqui? Isso é resolvível com o imposto progressivo. Onde né? o cara vai me cobrar 50% do que eu conseguir render, ou eu vou para outro lugar onde eu vou conseguir muito mais. Isso é muito legal, que está sendo observado, é que os jovens empreendedores dos países nórdicos estão indo para outros países. Entendi. O cara vai abrir uma empresa, ele não vai abrir lá na Noruega, Mas será apesar que de isso ser não tem muito a bom. ver com a quantidade populacional do país? Porque se eu Vai sou empreendedor, eu envelhecendo. quero ter um mercado maior possível. Sim, aí você vai para outro país onde você Índia. a sua ideia A gente seja... tem que tomar cuidado de correlacionar certas estatísticas Eu e acho que achar precisa desse equilíbrio de você ter uma liberdade a ponto de você... E também não ser algo tipo, foda-se todo mundo, vamos ganhar dinheiro. Só que assim, eu entro muito nessa questão do egoísmo do bem, porque a gente entende que conforme você for evoluindo na questão da geração de riquezas, onde todo mundo começa a ter mais dinheiro e ter mais acesso à educação e até acesso a... Se o nível sobe, todo mundo sobe. Por exemplo, o pobre que hoje é miserável, que não sabe nem ler direito, ele vai começar a ganhar uma graninha, ele vai começar a estruturar a sua casa, daí de repente o filho dele ele vai conseguir ir para uma escola melhor.
E claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, Sim. mas no longo prazo ele vai conseguir ter uma vida melhor. Uma vida melhor, ele vai evolução. ter. E ele vai acabar entrando nessa questão ética Mas de. o pobre pensa não nisso. consumir. Mas Como peraí, não pensa mas esse nisso? não é o argumento do capitalismo? Mas não é tanto necessariamente o argumento do anarcocapitalismo. O argumento do capitalismo é o seguinte, você cria mercados e você aproveita essa ferramenta para o desenvolvimento humano. Sim. Você aproveita a iniciativa privada, você aproveita o interesse privado para você construir uma sociedade que cada um busca o seu próprio interesse e nesse caminho Sim. acaba evoluindo a sociedade como um todo, entendeu? Certo. E esse é o capitalismo, e eu concordo, eu sou um cara capitalista, eu acho que o capitalismo é até agora o melhor sistema que a humanidade conseguiu implementar pro progresso, em relação ao progresso. Certo. Mas o anarcocapitalismo ele vai além dessa parada. Ele não vai só aproveitar o mercado. Ele diz uma coisa que o mercado é a única solução e qualquer tipo de governo Prejudica o e eu não funcionamento disso. consigo ir nisso. Eu acho que existe um governo mínimo, que eles chamam de Minarquia. minarquista, que tem a ver com o monarca, inclusive, interessante isso, que é o que eu me identifico atualmente. Eu acho que o Só Estado que- tem que ser pequeno, Só que a mas minarquia existe ela não que existir. regula os mercados, né? A minarquia ela fala assim, ó, o governo tem que interferir só em questões tipo saúde, segurança, segurança e educação. defesa, enfim, justiça, coisas básicas pro funcionamento Mas eu concordo com médio. isso. Eu concordo com isso. Só que assim, aí você tá falando você estava falando antes defendendo a regulação de entrar em mercados e impedir que o Walmart detenha um monopólio. Isso já não é minarquista. Não. Eu acho que o monopólio é ruim. E eu não quero nenhuma empresa detendo o monopólio de nada. Eu acho que a gente tem que construir uma economia onde a estratégia monopólio seja desincentivada. Eu acho que é o caminho para ter um capitalismo mais saudável. Porém, eu não estou dizendo que a gente tem que regular o mercado 100%. Eu acho que existe um mínimo de regulamento que tem que ter. Mas como é que você vai regulamentar um mercado para que o Walmart não seja um monopólio, por exemplo? Você pode... Impedir o crescimento dele, né? Meio merda. Não. Não é merda pra quem vai comprar? Não, mas você pode fazer com que, por exemplo, seja muito mais fácil de abrir um mercado. Sim, Ou seja, caralho. muito Sim, mais é só não fácil de regular você que qualquer importar. idiota abre um mercado, Não, né? mas eu concordo com o argumento do Sandro em certas coisas, que o Estado acaba criando regras que valorizam ou que dão uma certa vantagem para quem já está no poder. Sim. E eu concordo com isso. E eu acho que o mercado deveria ser livre nesse sentido, no sentido de a regulamentação do Cada um- mercado não visar... Quem quiser abrir um banco, quem quiser abrir um mercado, possa abrir sem precisar passar por 20 milhões de regras que de existem. burocracias que sejam obviamente insustentáveis ou obviamente desnecessárias, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe do outro lado um argumento muito forte que você não pode ter um sistema totalmente anárquico. Existem certas regras que têm que ser desenvolvidas na sociedade, que se não for desenvolvida, o mercado vai ter um comportamento patológico que vai ser de detrimento a todos nós. E eu tenho certeza absoluta que é isso que aconteceria se fosse totalmente livre. Totalmente livre. Totalmente sem regras. Totalmente sem direção. Eu acho que isso é impossível. Não, iria surgir pessoas que iriam fazer coisas bizarras, tipo jogar coisas nos rios sem nenhum tipo de pudor, né? Mas iriam existir outros concorrentes que fariam de forma ética e de forma moral, e aí você ia ter pessoas com baixíssimo poder aquisitivo que iam comprar desse cara que está fazendo errado, e pessoas com poder aquisitivo um pouquinho melhor que falam, eu não vou comprar desse cara porque ele está poluindo o rio. E eu acho que a maioria das pessoas iam comprar do cara que foda-se porque eles não têm muito dinheiro. Quem não tem dinheiro Mas ia, porque essa ia ser beneficiado. Mas porque eu acho que essa é a natureza do humano. A maioria dos Mas humanos aí, nunca assim, tiveram dinheiro. é melhor que tenha produtos para que as pessoas que quase não têm dinheiro consigam comprar? Ou é melhor que só algumas pessoas possam comprar e o resto, foda-se, não tem produto para essas Eu pessoas? acho que é o meio termo dessas duas opções. É o meio termo. O Por meio- isso que o o estado meio- mínimo é necessário. Só que esse meio termo, ele é sempre jogado para cima. Ele sempre vai criando regras que a gente tem as regras naturais, a gente volta para aquele argumento das regras naturais, das regras que foram testadas ao longo da história e das regras que são até jogadas na questão da religião, que elas vão sendo criadas regras novas todos os dias que vão deturpando essa existência de regras Total. básicas. Mas esse argumento eu concordo